Olá, para você que está me assistindo aqui no canal Astrologia Clássica, seja muito bem-vinda a mais uma reflexão astrológica semanal. E você que está assistindo aqui, me acompanha todas as semanas aqui no vídeo, mas não é inscrito no canal, já aproveita. Olha aí no canal se você está inscrito ou não, e se não estiver, já se inscreva e ative as notificações para você não perder nenhum vídeo que eu posto. Nós vamos falar da semana do dia 9 ao dia 15 de junho, que é uma semana muito interessante que merece aí um cuidado e atenção, porque a gente tem vários aspectos acontecendo, que não são somente os da Lua. Por exemplo, nós vamos ter o Mercúrio chegando ao mesmo grau que o Sol novamente, nós vamos ter aspecto de Mercúrio com Saturno, de Sol com Saturno, e vamos ter o ingresso de Marte no signo de Touro. Então vai mudar um pouquinho a dinâmica aqui ao longo da semana, e alguns momentos requerem bastante atenção. A oscilação do clima também, porque alguns dias tem uma quantidade grande de movimento no céu e outros dias a gente tem poucos momentos de aspectos perfeitos ou ingressos, eles ficam mais tranquilos de levar, tá bom? Temos dias agradáveis, tá? A semana não é toda de aspectos desafiadores, então dá para aproveitar de tudo, mas você vai precisar me acompanhar até o finalzinho para você entender como é o clima diário, tá bom? Então vamos lá, não vamos perder tempo aqui. Bom, nós vamos iniciar aqui ó, com Marte ingressando no signo de Touro, o primeiro ingresso da semana, né? Na verdade, é o ingresso mais significativo da semana. E o que acontece, gente? Marte deixou aqui o domicílio diurno dele. Quando ele ingressa em Touro, ele está num ponto bastante avesso, tanto as qualidades dele, a qualidade de calor dele, como ele entra num signo fixo que é o detrimento noturno dele. Então, todos os significados de Marte, de embate, de combate, de ação, de velocidade, né, de capacidade de luta, entram no território muito robusto, de terra, né? A qualidade comum que Marte tem em relação à Touro é a secura. E a secura, ela é firme, robusta. E isso vai levando muito à dificuldade de empregar um movimento mais leve, tá? Então, para iniciativas muito ousadas, essa posição de Marte não é legal. Também não quer dizer que durante todo o trânsito de Marte no signo de Touro você não possa empregar movimentos de ação, mas prefira os que têm aspectos harmoniosos, tá? Por exemplo, aqui no domingo já não é muito recomendado, porque assim que Marte já ingressa em Touro, ele já começa a receber aí um aspecto desafiador da Lua, que a gente vai ver aí como vai acontecer, tá? E também ele ingressa em Touro com a Lua fora de curso, então a gente já sabe que os momentos de Lua fora de curso não são muito indicados para inícios de empreendimentos e atividades muito importantes, né? Então, gente, o que temos aqui? Marte em Touro, deixando o clima do domingo duro, resistente, parece um muro mesmo, e pode representar bastante dificuldade em empregar um movimento mais ágil mesmo, velocidade, né? E até para conversas aí ele pode atrapalhar um pouquinho. Aí, gente, o que vai acontecer no domingo, logo em seguida, algumas horas depois, 7h36, é a quadratura entre Sol e Saturno. E, gente, o Sol representa sucesso, então uma quadratura com Saturno representa a frustração do sucesso, né? Então, esse é um momento que prejudica o atingimento dos objetivos, vai ser exato às 7h36, mas o Sol já está se aproximando dessa quadratura já de alguns dias, né? E aqui é o momento perfeito no domingo. Então, o domingo ele requer atenção a essas coisas maiores, né? Objetivos maiores, grandes ousadias, não é nem um pouquinho recomendado esse dia. Outro ponto também é que o Sol e Saturno estão bastante relacionados ao nível hierárquico, né? A posições hierárquicas mais elevadas. Saturno numa representação da experiência maior e o Sol de liderança e tal. Então, em qualquer nível da experiência humana, os assuntos ligados à liderança não são muito recomendados. Pode até ser que a gente tenha notícias aí ao longo do domingo envolvendo lideranças que sejam frustrantes e tal, né, para as próprias lideranças. Como também, se a gente pensar num clima para tomada de iniciativa, isso frustra também. Esse dia que é frustrante para esse sentido de liderança geral, seja você lidando com uma liderança familiar, por exemplo, ou em algum outro assunto, ou para a própria liderança em si. É um momento desafiador. E também o Sol é uma expressão de vitalidade. Então, ter uma quadratura com Saturno significa diminuir a vitalidade. Então, domingo, dia 9, ele vem com esse clima um pouco chato, né? Meio chatão mesmo, né? Como eu falei para vocês, nós estamos com a Lua fora de curso aqui no início do domingo. Se você gosta de estudar astrologia, temos duas possibilidades para você aqui no canal. A primeira
é a da seção de membros. Temos conteúdo exclusivo para os membros, um vídeo exclusivo a todas as semanas, com a abordagem tradicional da astrologia, e aí você vai entrar um pouquinho mais em técnicas astrológicas. A gente faz uma revisitação aí nos temas de todos os períodos da astrologia tradicional, trazendo aí visões de astrólogos antigos, trazendo algumas reflexões minhas também sobre o tema, tá? Então aproveite e se torne membro aí que você vai ter muita coisa. A outra possibilidade são os cursos mesmo, lá na plataforma EAD aprenderastrologia.com.br. Lá a gente tem cursos de formação e temos cursos complementares também, e você pode aproveitar aí também para estudar no seu tempo livre, né, no momento que você se organizar, tá bom? Porque a Lua vai ingressar em Leão só lá para o meio da tarde, já 16h29, que ela ingressa em Leão. E ela vai ingressar em Leão com o Sol, que rege o signo de Leão, né, na quadratura com Saturno ainda, né? O Sol se movimenta 59 minutos aproximadamente por dia. Então, ele vai arrastando essa quadratura para todo domingo, né? E até dias anteriores já vem aumentando a influência. Então, o ingresso da Lua em Leão não vai ser tão percebido como um aumento da motivação de uma forma muito energética. Eu recomendo, até a noite do domingo, aproximadamente, ali meados da noite, manter a atenção com disputas, com as conversas, porque o clima, ele tá chato, e como Marte ingressou em Touro e o próximo aspecto da Lua é exatamente uma quadratura com Marte, ela vai ser perfeita às 17h24, mas vai arrastar um pouquinho ainda a influência. O domingo todo ele vem com uma tendência de combate, assim, dura, muito resistente, tal. Então, não tem flexibilidade nenhuma. E para lidar com divergências de opiniões, de interesses e tal, é desafiador, tá? Então, vai requerer aí um cuidado de vocês aí na interação cotidiana, porque pode levar a um clima difícil, tá? E para início de atividades, então, não é recomendado. Vai começando a aliviar depois dessa quadratura aqui com Marte, porque a Lua vai começar a se aproximar de um aspecto harmonioso a Júpiter, e ela vai entrar numa sequência de aspectos favoráveis, leves, que vai melhorando o campo para a segunda-feira. Esse aspecto que eu estou falando aqui no domingo ainda, esse aspecto de 60 graus com Júpiter, vai ser perfeito às 23h08. Então, depois daquela quadratura com Marte, vai gradualmente mudando um pouquinho o clima, né? E mais lá para o final da noite é que a gente vai começando a perceber um pouco mais de leveza e vai transportando essa leveza para segunda-feira. Na segunda, dia 10, a gente tem um único aspecto perfeito no céu, o ângulo exato, tá? Então, os astros estão se movimentando ali, a Lua está se afastando do sextil com Júpiter e ela vai se aplicar agora a um sextil a Mercúrio. E Mercúrio, ele está no domicílio dele, ele está combusto, mas a gente tem um clima muito mais leve e a gente vai iniciar a segunda-feira com essa facilidade de movimento. Esse aspecto é à noite, né? Falei para vocês, 23h34 é o ponto perfeito do aspecto de 60 graus. Então a gente vai carregando a leveza para a segunda. Bom, e aí a segunda-feira já tem um pouquinho mais de velocidade, ela não é super veloz, mas ela é leve. Então há uma probabilidade de a gente não emperrar nos assuntos que estiver lidando, seja no diálogo com as pessoas, ou seja nas atividades cotidianas. Então pode até ser interessante para início de algumas coisas assim, tá? Não tem um clima de muita profundidade, então pode ser interessante, tanto a segunda como a terça, vocês vão perceber, vem trazendo aquele clima da semana anterior, que é leve, para um sentido de oportunidades. Bom, e aí, gente, depois desse momento, nós vamos ter na terça-feira, 8h58, 60 graus entre Lua e Sol. Mantém esse clima leve ainda, né? Como eu falei para vocês, segunda e terça são dias bastante agradáveis. E agora o Sol já está um pouco mais distante da quadratura que ele aplicou a Saturno no domingo. Ele já está em 21, já está diminuindo bem. Então, a gente vai sentindo essa facilidade mais para o atingimento dos objetivos. No entanto, assim, são signos com calor, então a gente não tem um quadro assim de clima de concentração. Por isso pode ser interessante mais para assuntos leves, para experimentações e tal. O que eu recomendaria diante dessa influência é não lidar com atividades que requeram muitos procedimentos minuciosos e tal. Se você conseguir organizar sua rotina para deixar nesses dias segunda e terça as coisas mais leves, né, vai perceber aí muita facilidade, tá? Então, um clima legal, e depois desse sextil com o Sol, a gente tem o sextil com Vênus, feito às 13h02. Então, a segunda e terça
São dias mais leves, satisfatórios, aí que vão facilitando o diálogo, o atingimento dos objetivos. Esse aspecto de 60 graus entre Lua e Vênus pode ser bem descontraído mesmo, despojado, né? Vênus está de novo combusta, né? Ela passou pela conjunção com o Sol na semana anterior, mas ela está combusta aqui, né? Então já não é aquele clima tão favorável para Vênus, mas para a descontração é sim, tá? Muito artístico também, estão sentindo bem isso. Bom, e aí na terça-feira, dia 11, 13 horas e 2, é o último aspecto perfeito, tá? A Lua vai ficar fora de curso depois desse momento, mas o clima continua leve. Estando fora de curso, só não é recomendado para inícios de assuntos muito importantes. No dia 12, quarta-feira, 2h38 da madrugada, é quando a Lua ingressa no signo de Virgem. E já vai deixar o clima com uma tendência mais prática. A quarta-feira vai ter um perfil que favorece muito mais a qualidade dos assuntos que você estiver lidando. Não é aquele clima super ousado, mas o signo de Virgem ele é um signo mutável da Terra. Então, aquilo que seria uma instabilidade natural é aproveitado como aquela versatilidade para movimentar as coisas, organizar também, né? Então tem um clima legal. E percebam aqui, olha, que assim que a Lua já ingressa em Virgem, ela já está chegando a esse trígono aqui com Marte, que vai ser perfeito às 7h26. Então a gente vai iniciar a quarta-feira com um clima que favorece a praticidade. Então, assim, os assuntos práticos, procedimentos cotidianos, procedimentos de trabalho, tudo que for mais organizado em procedimentos, independente da área, é bem mais favorecido. E aí, como eu falei para vocês, vem com favorecimento para a qualidade, tá? Nós vamos ter depois desse momento perfeito aqui, um aspecto mais desafiador, mas ele vai ser entre Mercúrio e Saturno. Ele vai acontecer, vai chegar ao ponto exato do aspecto pouquinhos minutos depois do trígono entre Lua e Marte, tá? Então é esse aspecto aqui. Bom, a gente tem os temas de Mercúrio relacionados às questões não só de comunicação, mas os estudos mais leves, os papéis, os equipamentos, os sinais, a comunicação no contexto tanto tecnológico como da verbalização. Então, essa quadratura, ela prejudica esses tipos de assuntos, tá? Por isso, para estudos que sejam de muita complexidade, tem que ter atenção, porque o clima já é complexo demais, você pode divagar demais aí nas ideias e pensamento e pode ter dificuldade em compreensão propriamente, tá? Então, não é um dos momentos que você deve escolher para lidar com assuntos de muita complexidade, tá? Prefira lidar com temas práticos, porque como a Lua está em Virgem, ela está ainda no trígono com Marte, vai facilitando um pouco mais esses procedimentos práticos, coisas que você já sabe fazer, né? É muito mais qualitativo, né? Você vai perceber o resultado aí muito melhor, tá? Outro ponto que merece bastante atenção na quadratura de Mercúrio com Saturno são os mal-entendidos, né, as comunicações truncadas. Evitem ficar cogitando possibilidades ou tentar interpretar, ou ficar tentando interpretar o que o outro está querendo dizer com uma determinada palavra, assunto, por exemplo, porque é uma quadratura que entorta um pouco esse clima. Então, ela assim, prejudica o senso de direção das coisas e eleva mal entendidos, a minha imaginação fértil. Então, essas coisas das cogitações, né? O telefone sem fio, vão ficando mais presentes, tá? Então, não é um momento muito interessante para o diálogo mais direto com as pessoas. E aí, os equipamentos, sinais, né? Como eu falei para vocês, também são prejudicados. Para postagens, por exemplo, não é muito recomendado, não, tá bom? 10h49, bem no meio da manhã, a gente tem uma quadratura entre Lua e Júpiter. Bom, e aqui prejudica bastante o sentido de prosperidade, gente, porque Júpiter já está no detrimento, a Lua está no outro detrimento de Júpiter, e isso vai criando bastante prejuízo para o fluir das coisas com aquele senso de crescimento, de prosperidade e tal. Então pode ser um pouquinho frustrante, né? Como também as quadraturas entre Lua e Júpiter, elas representam já instabilidade natural porque tem a ver com algumas mudanças não planejadas, por exemplo. E essa especificamente acontece em signos mutáveis, o que vai elevando ainda mais a probabilidade de imprevistos, né? De coisas que não saem da maneira como a gente quer, né? Então, a quarta-feira
É prática, aproveitem para lidar com os assuntos práticos, organização, procedimentos já estabelecidos, evitem muitas ousadias, evitem ficar interpretando as coisas, evitem as confusões, tá bom? Bom, gente, e aí na quinta-feira, dia 13 de junho, a gente tem um único momento marcante no céu, 17 e 18. Essa oposição super chata aqui entre a Lua e Saturno. As oposições entre Lua e Saturno já são indicações de um clima chato mesmo. E essa especificamente acontece com a Lua em Virgem e Saturno em Peixes, signos mutáveis. Além de ser um quadro de confusão, é um quadro também que leva a um perfil às vezes altamente exigente, assim, ele é chato, ele é bem insatisfeito mesmo, né? Às vezes vai para um campo do mau humor, é um pouco pessimista, é uma coisa enjoada mesmo, assim, né? Para o clima. E vai ser perfeito aos 17 e 18, a sua posição. Então, isso quer dizer que durante todo o dia, manhã e tarde, a gente vai sentindo o aumento desse clima chatão aqui, tá? Mantenha atenção aí o cuidado com o que vocês estiverem lidando. Esse é o único aspecto perfeito da quinta-feira, mas a Lua não está fora de curso. Na sexta-feira, dia 14 de junho, a Lua vai ter uma sequência aqui de quadraturas, tá? A primeira é com Mercúrio, vai ser perfeita à meia-noite e 51. A próxima quadratura vai ser perfeita às 2h18, é com o Sol. E a seguinte será com Vênus às 8h13. Então, a madrugada da sexta e a manhã da sexta ainda tem essa sequência de quadraturas com a Lua no signo de Virgem que vai prejudicando muito a realização prática, vocês vão perceber. Então, como a gente tem esses planetas todos aqui no signo de Gêmeos, eles vão levando a dificuldade de manter o passo mesmo, né? E encontrar resultados. É um pouquinho frustrante, pode ser difícil você se organizar com as coisas, pode ser uma indicação de bastante imprevisto, pode também ser uma indicação de dificuldade em se concentrar. Então, é quando a gente dispersa, né? As coisas vão acontecendo tão rapidamente, de forma tão instável no entorno, que a gente encontra muita dificuldade de se concentrar em uma única atividade. Então, essas quadraturas vão carregando aqui para toda a madrugada e para amanhã ainda da sexta-feira esse clima. Quem tem dificuldade em relaxar, dormir, se acordar no meio da noite pode ter dificuldade para dormir de novo. Ela é um pouquinho agitada aqui, né? Toda essa sequência toda aqui, né? De quadraturas, tá? Bom, 13h32 na sexta, nós vamos ter uma conjunção de Mercúrio com o Sol. Só que, gente, o Mercúrio não está casime aqui, ele já está quase 1 grau de latitude de diferença em relação ao Sol, né? O Sol está sempre em 0 de latitude, porque a eclíptica é marcada exatamente pelo caminho do Sol. Para que o planeta fique casime, ele tem que estar no mesmo grau, né, em minuto que representa a longitude celeste, e tem que estar na mesma latitude, né, distância em relação à eclíptica. E o Mercúrio ele já vai estar quase a 1 grau de distância da eclíptica, então ele não está casime, está mais para combustão. E aí aqui a gente tem então novamente a necessidade de atenção com os equipamentos elétricos, eletrônicos, com sinais de transmissão, com o trânsito, com os transportes, com a comunicação geral, com papéis, comércio de maneira geral. Todos os temas de Mercúrio acabam ficando de uma certa forma muito instáveis, né, muito evidentes, mas com instabilidade. E evitem esse momento, então, para esses temas, né? Na medida do possível. Se você não conseguir evitar, tiver que realizar alguma coisa que já está marcada, se esforçar para manter a concentração no que disser respeito a você, se estiver a seu alcance realizar, para minimizar essas influências mais desafiadoras, tá bom? Bom, gente, e depois a Lua vai ficar fora de curso, quer dizer, ela já está fora de curso, desde as 8h13 na última quadratura que ela fez, ali na sequência, né, que foi com Vênus, e a Lua vai ingressar em Libra às 15h12. Alivia um pouco, Libra é um signo do ar, já tem uma tendência um pouco mais leve, é domicílio de Vênus também, e já vai ficando com uma característica bem mais fácil de levar, bem tranquilinha mesmo, né, aqui na sexta-feira, depois das 15h12, tá bom? O ingresso da Lua em Libra vai levar para um único aspecto no sábado, meia-noite e 44, que é um trígono com Júpiter. Então, a gente vai ter esse trígono aqui. A gente vai ter aí um sábado também de um clima favorável. Depois
depois desse trígono aqui no sábado, dia 15, a Lua não vai ter aspectos perfeitos, mas ela não está fora de curso, né? Ela acabou de ingressar em Libra, ela vai ter aí alguns aspectos com os pontos aqui todos em Gêmeos, só que aí eles vão ser perfeitos só no domingo seguinte, né? Na semana seguinte. Então a gente vai encerrar a semana pelo menos com um clima legal. Iniciamos com um clima mais chato, né? Toda aquela sequência ali, Marte ingressou em Touro, aí a gente teve o Sol quadratura Saturno, mas pelo menos a gente vai terminar a semana aí com um quadro bem mais favorável, mais tranquilo, assim, né? Muito mais leve, tá bom? Bom, por isso que eu falei para vocês, gente, essa semana ela tá muito oscilante. A gente tem segunda e terça com característica boa, o sábado também, né? Agora, domingo, sexta-feira tem muitos aspectos, essa sequência de quadraturas da Lua, né? Que já vão merecer aí um pouquinho mais de atenção de vocês aí no planejamento, tá bom? Então mantenham-se atentas ao clima diário. Acompanhe também aqui pelos shorts. Todos os dias eu posto. Se você ativar as notificações, não vai perder aí nenhuma postagem, não vai chegar atrasada aí para você. Aí você consegue entender aí o clima do dia também. Aí a gente faz um resuminho aqui, tá bom? Se você gostou do vídeo, então não esqueça de curtir. Se puder deixar aí o seu comentário, nem que for aí uma carinha, um joinha, alguma coisa aí nos comentários, me ajuda a divulgar bastante, tá? E se você tiver alguma sugestão de temas para vídeo, coloca aqui também nos comentários, vou te agradecer bastante. Bom, agradeço a todos que assistiram o vídeo até o final, uma ótima semana para vocês, aí de olho no clima diário, até o nosso próximo vídeo, então, até mais.